Economia mineradora. Os primeiros relatos sobre a descoberta de metais preciosos em maior quantidade ocorreram somente em 1693, no contexto das expedições de exploração do sertão. A região que passou a ser conhecida como Minas Gerais testemunhou o fenômeno denominado febre do ouro, que perdurou durante grande parte do século XVIII. Como vimos, o desenvolvimento da atividade aurífera acabou por agregar ao seu redor uma série de outras atividades relacionadas ao comércio e à circulação de produtos. Para a extração do ouro eram necessárias ferramentas, equipamentos, animais para tração e transporte, além de roupas, alimentos e uma série de itens para as pessoas que trabalhavam nessa atividade. Dessas necessidades criadas pela sociedade aurífera, começaram a surgir pequenos núcleos urbanos no interior da região sudeste. Para motivar os colonos a buscar ouro, a coroa portuguesa ofereceu recompensas, como terras, quitação de dívidas e concessão de títulos de nobreza, a todos que encontrassem riquezas minerais. A descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás provocou o deslocamento do centro econômico do Nordeste para essas regiões, que passaram a receber pessoas de todos os lugares. Lembram que nessa época o que mandava mesmo eram os engenhos, né, com a produção do açúcar. Por isso que eles saíram do Nordeste e vieram para o centro. Essa movimentação foi tão significativa que em determinado momento foi necessário estabelecer medidas para evitar o grande fluxo de pessoas que ultrapassou o desejado pela coroa. Através disso, nós podemos observar que o ouro ele nunca perdeu o seu valor. Em meados do século XVIII, o Brasil se tornou o maior produtor de ouro do mundo. Portugal, enfim, pôde desfrutar da mesma sorte da Espanha, que nos séculos XVI e XVII extraiu grande quantidade de metais de suas colônias. Com o objetivo de controlar a exploração do ouro, em 1702, a coroa portuguesa criou a Intendência das Minas. Era um órgão que fiscalizava a atividade mineradora. Porque quem descobrisse minério, ouro, diamante em suas terras era obrigado a comunicar imediatamente à intendência. Depois disso, a área era delimitada e dividida em datas. Uma cabia ao rei, outra ao guarda-mor da intendência e duas ficavam com o descobridor da mina. Os donos poderiam explorar livremente sua mina, porém eles tinham um compromisso de pagar à coroa, ao governo português, o quinto, que era o quê? 20% de tudo que ele achasse, ou seja, o quinto era a parte dos impostos retirada da exploração do ouro na colônia. Então, o total do ouro encontrado, eles tiravam 20% e ia direto para o cofre dos governos de Portugal. Para recolher os impostos, em 1720, foram criadas as casas de fundição. Então, o minerador ele deveria levar todo o ouro encontrado até uma casa de fundição. Por quê? Lá o metal era fundido, ou seja, era derretido, e tinha a quinta parte já deduzida como pagamento do imposto. As regiões de garimpo não eram consideradas seguras. O trabalho de extração de ouro podia ser muito arriscado. O tipo de ouro mais extraído nesse período foi chamado ouro de aluvião. Desde o início do ano eu estou falando isso para vocês. Aquele sedimentado nas margens e nos leitos dos rios. A exploração intensa causou uma redução brusca em sua quantidade, exigindo técnicas cada vez mais complexas, como a abertura de minas no subsolo que requeriam construções de túneis. Porque o ouro de aluvião ele era superficial, ele ficava só em cima. Então, como a extração foi em grande escala, né, digamos que foi agressiva, houve uma redução. Por isso, eles tiveram que começar a cavar mais e procurar no subsolo. Muitos africanos trazidos ao Brasil como escravizados detinham um conhecimento técnico da exploração mineral
e, em razão disso, ganharam certo espaço na sociedade. Eles recebiam promessas de alforria de seus senhores, caso encontrassem grandes jazidas de ouro ou diamantes, ou até extraíssem uma grande determinada quantia desses minérios. A sociedade que surgiu com base na exploração do ouro foi bem distinta daquela organizada na área açucareira do Nordeste brasileiro. Nesse espaço urbano, surgiram novos grupos sociais, como os funcionários da administração colonial, os militares, os clérigos, os comerciantes, os artesãos e os profissionais liberais, com funções específicas diferentes daquelas executadas pelos senhores de engenho e pelos escravizados da produção açucareira. Eram homens livres, embora a maioria não fosse proprietária de terras. Encontravam-se homens mestiços e negros libertos. Muitas vezes, os escravizados compravam sua liberdade juntando em segredo parte do ouro obtido na mineração. Também podiam receber a alforria quando a família de seus senhores passava por crises financeiras, optando por libertar alguns escravizados para diminuir os gastos com o sustento deles. Essa parte eu acho muito interessante porque começou aí, através da sociedade mineradora, né, a falência dos senhores. Então, foi um dos motivos que geraram a libertação da escravidão. Mas isso é assunto para outra hora. Voltando para a sociedade mineradora, para sobreviver, eles realizavam diversos tipos de atividades, como o comércio ambulante, o preparo de alimentos e variados tipos de artesanato. Qual que é a diferença do comércio e do comércio ambulante? O comércio é quando você tem um ponto fixo para você fazer seu comércio e suas vendas. O comércio ambulante é quando não existe um ponto fixo, ou seja, o comerciante ele caminha vendendo suas mercadorias. Outros prestavam serviços em casas, fazendas ou sítios, às vezes até mesmo para os seus ex-senhores. Como assim? Os escravizados, havia os que saíam pela cidade à procura de serviço, retornando para a casa dos seus senhores ao final do dia e pagando-lhes um valor estipulado ou uma certa porcentagem do que eles tinham obtido. Eles se chamavam escravos de ganho. Então, eles saíam, achavam serviço para fazer e voltavam e dividiam o dinheiro com seus senhores. Esquisito, né? Mas na época, esses ainda eram escravos, certo? Então, o pouso deles, né, o local de moradia, alimentação, era tudo dado pelos senhores. Mas como eles não tinham como estar sustentando esses escravizados na época, eles saíam em busca de serviço, encontravam serviço, voltavam e dividiam a renda com os senhores. Esses escravizados tinham seus serviços alugados por um período de tempo, podendo exercer atividades variadas e, querendo ou não, eles acabavam acumulando alguma quantia, né, que depois possibilitava eles de adquirirem mercadorias e até mesmo comprar a sua própria liberdade. Arte barroca eu vou falar só um pouquinho, porque nós quase não estudamos ela em arte, né? Então, o barroco mineiro. Então, a gente vai falar do barroco em Minas Gerais. Nós falamos dele em Portugal e depois o trazido para cá, mais precisamente em São Paulo, Rio de Janeiro. O barroco mineiro foi uma expressão artística brasileira desenvolvida entre o início do século XVIII e o final do século XIX, que legou diversas obras preservadas até a atualidade. Barroco, conceito que tanto pode designar um estilo artístico, literário ou musical, quanto um período cronológico, ou mesmo uma certa mentalidade. A origem do termo é controvertida e impossível de determinar com rigor. Principais características do barroco mineiro: expressões de exuberância, excesso e intensidade, tendência ao encurvamento e representação de movimento, reprodução realista de expressões faciais, presença simultânea de elementos contrastes, ou seja, sagrados e profanos, claros e escuros, grandes e pequenos. Vamos lembrar o que significa a palavra profano, gente. É aquilo que não é sagrado.
porque eles saíram do Renascimento, houve uma saída do Renascimento para o Barroco. A arte renascentista era o quê? Somente sagrado, somente religião. Quando passou para o Barroco, eles mudaram um pouco esse foco da religiosidade, certo? Então passaram a se dedicar às coisas do mundo, ou seja, pessoas normais, dia a dia. Isso que eles julgam como profano. O período colonial no Brasil foi marcado por várias revoltas e guerras dentro do próprio país, dentro da própria colônia. Esses movimentos ficaram conhecidos como revoltas nativistas, uma vez que foram organizados pelos colonos nascidos no Brasil, ou seja, os nativos daqui. A primeira delas é a revolta de Beckman, em 1680, que a escravização dos indígenas foi proibida pela coroa portuguesa, desagradando aos colonos que a utilizavam. Lembra que eu falei que eles não queriam escravizar os indígenas por dois motivos. Um, porque eles estavam sendo catequizados, estavam sendo convertidos, né, à religião católica da época. E outro, porque eles viram que não era justo também, né, escravizar os indígenas. Então, a coroa portuguesa proibiu a escravização dos indígenas. O governo português criou a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que dominou o comércio local por 20 anos. Ela vendia aos colonos principalmente bacalhau, azeite, vinho, tecidos e farinha de trigo. Gente, 20 anos de comércio só de um ser, a monopolização do comércio é a mesma coisa de você eleger presidentes do mesmo partido 5 vezes. Então você elege um, reelege ele de novo, aí você elege o outro que ele está apoiando, reelege o outro que ele está apoiando e depois elege o primeiro. Então são 20 anos, são 5 reeleições presidenciais aqui no Brasil. Em troca desse negócio lucrativo, tendo em vista que era a única fornecedora de artigos importados àquela região, a companhia teria de cumprir certas obrigações. Ela poderia comprar o que os colonos produzissem, como algodão, madeira e drogas do sertão, e fornecer 500 escravizados africanos por ano ao governo local, que por sua vez os repassaria para os proprietários maranhenses. Dessa forma, não haveria mais a necessidade dos colonos escravizarem a população indígena. Porém, em poucos anos, a companhia começou a desrespeitar esse combinado. Tal postura propiciou o quê? A eclosão de uma revolta que ficou conhecida como a Revolta de Beckman, sob a liderança dos irmãos Manuel e Tomás Beckman, influentes proprietários de terras. Os maranhenses exigiam o fim do monopólio comercial exercido pela Companhia Geral do Comércio do Maranhão e a permissão para a escravização de indígenas. Então, eles queriam voltar a escravizar os indígenas porque a companhia que foi definida pela coroa não estava cumprindo com o combinado inicial. Então, eles queriam acabar com isso. E também eles tinham um monopólio, ou seja, só poderia comprar e vender desses pessoais dessa companhia. Revolta ou Guerra dos Emboabas. A descoberta de ricas jazidas de ouro e diamantes em Minas Gerais foi um dos fatores que geraram movimentos de oposição ao governo metropolitano na colônia. Quando a União Ibérica chegou ao fim em 1640, muitos espanhóis que viviam em São Paulo lideraram um movimento para tornar o território independente de Portugal. Essa população escolheu Amador Bueno da Ribeira, filho de um espanhol e um dos homens mais ricos da vila, para ser o governante, o rei, né, após a separação. O escolhido, entretanto, não aceitou o cargo e se refugiou no convento de São Bento. Diante do fracasso, os paulistas passaram a organizar expedições para o interior do Brasil, em busca de riquezas.
as bandeiras de prospecção. Lembrando que as bandeiras foram as expedições enviadas pelo rei. Essas bandeiras de prospecção, elas não foram enviadas pelos reis, foram enviadas pelos paulistas que organizaram de livre e espontânea vontade sozinho. Foram eles os primeiros a descobrir as jazidas na região de Minas Gerais. A disputa pelas terras ricas em ouro e pedras preciosas levou à eclosão da revolta dos Emboabas. Os paulistas desejavam ser os únicos a explorar o ouro encontrado, por isso entraram em confronto com os novos exploradores, provocando o conflito que durou de 1707 a 1709, buscando dominar a região de Minas Gerais e expulsar os paulistas do território. Os forasteiros, portugueses e brasileiros de outras regiões, conhecidos como Emboabas, reuniram-se em um grupo de aproximadamente... Fala 300. 300 não, 2.000 pessoas, liderado por Manuel Nunes Viana. Ele foi proclamado pelos Emboabas governador da região mineradora. Essa atitude afrontava diretamente a coroa portuguesa, pois nomear ou proclamar o governador era uma prerrogativa exclusiva do rei. Em 1709, a capitania de São Vicente foi dividida em duas, a do Rio de Janeiro e a de São Paulo e Minas de Ouro, o que permitia maior controle da coroa sobre a região mineradora. Quase todos os envolvidos na revolta dos Emboabas foram perdoados pelo rei português, que concedeu a eles postos administrativos em detrimento das pretensões dos paulistas. Em 1720, o governo colonial determinou a separação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro em duas, a de São Paulo e a de Minas Gerais. Os paulistas, que haviam perdido poder em ambas as capitanias, foram obrigados a abandonar a região, o que estimulou a busca por novas minas, encontradas nas áreas dos atuais estados de Mato Grosso e Goiás. A situação econômica dos produtores de açúcar brasileiros começou a mudar, quando, após serem expulsos do Brasil, em 1654, os holandeses iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de seus derivados nas Antilhas, passando a concorrer com a produção brasileira no mercado europeu. Essa concorrência afetou os ricos senhores de engenho de Olinda, que entraram em decadência e acumularam dívidas. Naquela época, os comerciantes portugueses eram chamados de mascate. Eles ocupavam Recife e possuíam dinheiro para emprestar aos senhores de Olinda. Olinda era o centro político de maior importância em Pernambuco e tinha direitos sobre Recife. Em 1710, uma carta régia foi enviada a Recife com autorização para sua elevação à condição de vila. A emancipação de Recife provocou grande descontentamento na população de Olinda, que, com receio de não poder saldar suas dívidas e perder suas propriedades para os reficenses, derrubou o Pelourinho e rasgou a carta régia. O governador tentou controlar a revolta, mas foi obrigado a fugir para a Bahia. Assim, começou a Guerra dos Mascates. Só para explicar para vocês, Pelourinho era o local público onde caracterizava o quê? As vilas autônomas e onde eram exibidos castigos dos criminosos.